Nesse momento, mais da metade já está sacrificada. Mas com um detalhe. Em 90, teve um culpado só. Um culpado, que foi o Dunga. E na primeira reunião do Dunga, ele falou uma coisa, isso eu não vou esquecer, para todos os jogadores que estavam lá da Copa. Disse, olha, vocês todos estão aqui, depois de um resultado, uma situação adversa. Vocês vão ter a oportunidade que eu tive, de reescrever a história de vocês. Com a diferença, estava dividido, a dele foi. Então, cada um está sendo a sua oportunidade. Alguns vão confirmar e outros não. É normal. Agora, o nosso planejamento não é de estar aqui agora. Como você faz no Campeonato Brasileiro? O Júnior foi treinador e jogou comigo também no Flamengo e na seleção. Você não pode fazer com que o seu time, com 5 jogos, esteja voando. Você não vai chegar. Você não chega. Seu time vai cair. Você não tem perna. Então, você tem que saber qual é o momento. Nós temos que fazer uma classificação, classificar um time e preparar para uma Copa do Mundo. Também não adianta a gente classificar, estava resolvido. Não está. O que a gente quer? A gente quer ganhar a Copa, não quer? A gente quer ir para 2018... Imagino, né? Então, exatamente. Então, nós temos que preparar para isso. Não é fácil preparar. E não se preocupe, nós vamos ter grandes jogos, como tivemos. Eu discordo dessa coisa amistosa, sabe? Porque toda vez que existe alguma coisa que é feita agora, e aí eu vou citar de novo o nosso senador Dunga, o jogo do Paraguai, que é o que é mais falado. No outro dia, eu fiquei vendo os comentários, eu falei para ele assim, você é um maluco, né? O que você fez no jogo, que ele mudou, tirou todos os volantes, botou o time assim. Aí disse, o Paraguai recuou. Não, eu não. falei. Foi verdade, mas aí não, né, cara? Gilmar, não, como não? Ele empurrou os caras lá. Não, não empurrou. Eu também falei. Ele não empurrou, Gilmar. Peraí. Mas eu tenho o direito de discordar. Nós estamos dialogando? Nós estamos dialogando? Mas eu tenho ele não empurrou. Não. O Ramon Dias definiu que se iria segurar os 2-0 e deu espaço para jogar. O mérito dele foi ter percebido isso e ter mudado o time. Não foi isso que você está falando, Gilmar. Isso que você está falando não aconteceu. Não. Na sua opinião. Mas a minha não, desculpa. Aí é o diálogo. Como é um diálogo, Aí eu não concordo. Eu estou mais com o caso. O Ramon Dias trouxe o time para trás, mas ele teve o mérito de perceber isso. Ele teve o mérito de perceber isso. Fazer as modificações e sufocar. Ele teve o mérito de perceber isso, mas ele só conseguiu. Quer dizer, ele poderia ter conseguido, né? Não deu para saber, porque o Paraguai recuou. Ele mudou o time, ele empurrou o Paraguai. Até o Strozen estava dentro do gol, gente. É isso, foi visto todo atrás. A mudança dele fez todo o time atrás. Agora, eu entendo que é mais difícil de ver, eu entendo. Tá? Não, agora, mais difícil de ver, faz parte do amadurecimento. Você está falando que só você vê o certo, e eu vi o errado. Não é difícil de ver. Eu falei que cada um viu uma coisa. Eu vi diferente de você, sem dúvida. Ele trocou muito bem o time em relação do que ele viu que o Ramon Dias fez. Eu não acho o Dunga um péssimo treinador, eu acho o Dunga um ótimo treinador. Eu acho que ele vê as coisas. O Ramon Dias pôs o time para trás, ele percebeu e trocou o time. Ele trocou o time e pôs o time para frente. Não sei. Nós quase concordamos, mas nesse ponto não. Sei se eu acho que ele empurrou o Paraguai para trás. Gilmar, o primeiro tempo foi ridículo. O Paraguai virou 2-0, poderia ter virado 4. No segundo tempo, ele perdeu a possibilidade de ir para cima do Brasil para tentar meter 3-4 para segurar 2-0. Ele perdeu, não foi o Brasil que foi para cima do Paraguai? Não foi. Tá bom, eu respeito, mas não concordo. Essa é uma democracia e é o diálogo. Esse é o diálogo. Aliás, é uma coisa que me incomoda. Questão da palavra por questão de ordem, exatamente. É isso que, nesse momento, se quer democracia de falar, o Gilmar está falando também, tem direito de falar. Eu acho que nós temos, como tu falaste bem, Marco Antônio, todo mundo tem que falar. Então o Gilmar faz parte de todo mundo. Claro. Ninguém está discordando de nada, está tudo certo. Ninguém está brigando nada. A gente vê as coisas diferentes. Mas tem que discordar. Ninguém pensa igual. Todo mundo pensa diferente. Lógico. Porque dentro dessa situação, se nós pensássemos igual, contra o Uruguai, era para nós ter feito 3-4 no primeiro tempo. Era. Nós não fizemos porque não deu. Assim como contra o Paraguai, não fez 3-4 no Brasil, porque não deu. Porque se o Paraguai pudesse, o Ramon é meu amigo. Ele não disse, Dunga, vou te dar 2 aí. E eu também não falei pro cara do Uruguai. Isso se chama futebol. O futebol é imprevisível, é dentro do campo. Então tem certo momento que um gol faz uma diferença enorme. Mais exatamente contra o Paraguai estava jogando tudo com o ponta-direita, que estava levando vantagem, que estava dando dificuldade, e o Brasil não conseguia fazer equipe compacta. No segundo tempo, nós acertamos a marcação, apesar da troca dos jogadores. O Paraguai não teve mais a bola pela direita, e o Paraguai começou a ficar atrás. E o Brasil não deixava ele sair jogando, e pressionou e jogava. Agora, como a gente fala que no futebol a gente tem que mudar a filosofia de pensar, mas a gente quer que só o jogador mude, só os treinadores mudam e nós continuamos com os pensamentos de 1950. Porque isso que o Marco Antônio está falando, ele falou para o Zagallo,
ele falou pro Parreira, Eu queria que ele você falou, voltasse à pergunta ele falou pro Tele Santana e tá falando para mim. Então, a gente tem que entender no futebol que tem que criticar, mas tem que elogiar também. Não é porque tu elogia que tu é essa placa branca, porque o futebol tem coisas boas. O futebol é alegria, gente. O futebol é que nem música. Mas a gente está com um rancor, um ódio, que é um negócio incessante no futebol. Né? A gente tem que ter humildade que os outros países também avançaram. A gente está naquela que, não, em 1950 nós ganhava... Não, calma aí. Casagrande, tu jogou uma eliminatória que tu fez 2 gols de cabeça contra o Paraguai, que o Brasil estava desesperado. A história se repete e não muda. Então, a gente não pode achar que está tudo errado. Como o Gilmar falou bem, teve a mudança. Nós, brasileiros, nós queremos da noite para o dia que modifica tudo. Que modifica tudo e acertamos. Ninguém é mágico. Todos os treinadores do Campeonato Brasileiro falam que precisam de 40 jogos. Eles precisam de 40 jogos. Ok, perfeito. Sabe, eles têm 1 semana para treinar. A seleção brasileira, fuso horário, os outros também têm. 1 hora. 1 hora para treinar um dia, 1 hora para treinar no outro, 30 minutos e vai jogar. Quando você convoca o jogador para que ele está jogando no teu time, só que ele vem dali a 15 dias. Dali a 15 dias você não sabe como esse jogador chega. Qual é a condição que o jogador chega, de que forma que ele chega, né? Não vou ser polêmico, porque teve outros treinadores também que só ganharam amistoso e eram considerados maravilhosos. Então o futebol é muito dinâmico, gente. O Brasil foi ganhar a Copa América em 89 depois de 19 anos. E por isso deixou de ter jogador bom? Por isso deixou de ter jogador, de ter seleção 49. boa? 49. Então, deixou de ter jogador bom? Deixou de ter seleção boa? Não. Continuamos tendo excelente jogador. Nós ficamos 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo e tivemos excelentes jogadores. Fizemos jogos bons, fizemos jogos ruins. A seleção, ela tem essa alternância porque você não tem uma sequência de trabalho. Nós jogamos uma partida, fomos jogar uma depois de 28 dias. É uma coisa absurda. Então, que nem o Gilmar falou, tem que ter essa sequência. Não viu melhor? Ok, perfeito. Tem um goleiro novo de 23 anos, tem um zagueiro de 22 anos, mudamos vários jogadores foram mudando porque é normal mudar. Agora, ninguém é mágico. Ninguém faz assim com a varinha e acha que vai resolver o problema. Tem seleções aí com jogadores fantásticos. Muito tempo A seleção ainda não te deixou satisfeito. Não, a mim e nem os jogadores. Nós não estamos Você não está satisfeito. Mas isso era para não fugir da pergunta do Marco Antônio. Você concorda que não houve uma melhora que deveria ter acontecido em relação à Copa para cá, depois desse tempo de trabalho? E eu volto a insistir. Você vai ter agora, pela primeira vez, 35 dias com o time na mão. Olha, a melhora houve. O bom senso diz que depois de uma Copa do Mundo, das situações que aconteceu com o futebol brasileiro, o pior período era o a seguir. Todo mundo insatisfeito, todo mundo constrangido, todo mundo receioso, ansioso. E o Brasil, ninguém dava que o Brasil ia ter os jogos, mesmo sendo amistosos, que ia ganhar a sequência de jogos que ganhou. Ganhou. É lógico que a gente tem que ganhar uma Copa América. Vai ter uma sequência inédita. Só que nós perdemos para o Paraguai nos pênaltis. Vale. Mas o Brasil ficou 49 anos sem ganhar. Então não é... É muito fácil você pegar um detalhe e ficar batendo naquilo ali, que aquilo ali está errado. Eu tinha razão. O brasileiro tem a mania de dizer assim, vai perder. Ele fica torcendo para perder e quando perde ele fala assim, eu sabia, eu tinha razão, eu sabia que ia perder. Eu só não concordo com você que o brasileiro fica torcendo para perder. Não, o brasileiro estou falando o nome generalizado, né? Porque é normal, tem 100 clubes. A tua chance de ganhar é 1%, tem 99 que vão ganhar. Então, a chance de vencer é complicada. Então, por isso, quando uma seleção ganha, ela tem que ser vangloriada, ela tem que ser colocada lá no alto. Quando nós ganhamos em 94, também, nos pênaltis. Porra, mas quando tu ganha, pra te ganhar, tá aqui, ó, 3, 4 jogadores, é difícil pra caramba, tem que dar tudo certo. A questão técnica, psicológica... Uma série de fatores. Uma série de fatores. 50 homens juntos o tempo todo. É uma série de fatores que tem que... Por isso que é difícil ganhar. Só que quando nós ganhamos, a gente tenta diminuir a nossa vitória. Então, o Brasil vai ter um caminho árduo, sem dúvida nenhuma, vai ser, mas como sempre foi. A gente não pode plantar o pânico. A gente tem que fazer as críticas construtivas, as críticas certas, ponderadas. Nós sabemos que não estamos perfeitos, que temos erros. Estamos tomando as medidas. Quando nós erramos, tomamos as medidas, voltamos atrás, sem nenhum problema. A gente fala, nós não queremos ter razão. Eu quero é ganhar.
se não ganho, eu não fico Eu satisfeito. acho que essa é a frase.